3 sites que você hoje precisa se você quer alavancar mais o seu estudo. Se você é uma pessoa que está estudando inglês, espanhol aí, né? É um estudante, assim, eu vim hoje assim, por que não trazer um conteúdo desse no meu canal, né, de algo que eu faço, que pode ser algo benéfico para quem também está nessa vibe aí de estudar. São 3 sites para você praticar a sua leitura. Olá, um prazer te ter aqui, chamo Tamires Galvão, falo por aqui no meu dia a dia, aqui é dia a dia com a Tami, então seja bem-vindo neste canal, tá? Eu fiz um conteúdo esses dias de como você praticar a conversação em inglês e espanhol, porque eu gosto de trazer sobre muitas coisas, muitas curiosidades, algumas compras que eu faço na China, Shopee, mas também eu gosto de trazer algo que possa ser benéfico para vocês. Quem não sabe esse lado meu, eu estou aprendendo idiomas, e aí eu assim, porque eu pensei, por que não trazer algumas dicas de sites que pode ser importante para quem está querendo praticar a leitura, mas não sabe por onde começar. É uma dica que eu dei para um amigo meu esses dias que estava começando a aprender inglês, né? E eu falei desses sites para ele e eu falei assim, vou trazer lá no canal, né? Talvez possa ser interessante para alguém. Então, se você está vendo aqui, comente embaixo se você já conhecia esse site, se você já praticava ou se te ajudou bastante, talvez estava procurando algum site, mas não sabia, de confiança, vou deixar aqui para vocês. E o primeiro site, que é um site que eu gosto muito, que já é viciante para mim, é o Guardian. Ele é um site para praticar inglês, então tudo lá é em inglês, e é um site, um jornal online que vai ter várias notícias do dia a dia, até mesmo falando sobre o Brasil, agora essa época de falar sobre Venezuela e tal. E lá é um site bem interessante para você praticar inglês. Mas ele é bem assim, tem uns textos bem pequenos, tem uns textos bem grandes, né? Depende da reportagem. E para você que está começando, é iniciante, é bom você começar a ler os textos mais pequenos que tem no site, algumas reportagens, mas não tão complexas assim, senão você não vai entender. Mas no final aqui vai ter uma dica bônus para você de como praticar a leitura de forma correta que te ajude a entender melhor, tá bom? Então fica até o final, porque eu só vou falar no final desse vídeo. O segundo site aí para vocês, o segundo site, esse aqui é muito bom, gente. É muito bom para, ele é um site, na verdade, chama lingua.com, ele é para todos os idiomas que você está aprendendo. Então você vai escolher o idioma lá que você está aprendendo e colocar. E esse lingua.com, ele tem textos e tem também, se não me engano, acho que algumas atividades. É muito bom isso para quem está começando, quem está no nível A1, porque você vai ler o texto, o pequeno texto, e depois tem atividades. E isso ajuda a memorizar mais ainda. Então, esses dois sites aí, que é o que eu uso para estudar inglês, eu lia também o New York Times, mas depois o New York Times começou a ficar mais, acho que é pago, né? Então, assim, você começa a ler e depois ele, tipo, bloqueia, vem uma página lá para você ser assinante, e aí eu não gostei. E aí eu descobri o Guardian, mas tem outros sites também, mas o mais preferível aí é o Guardian, o que eu mais gosto é o Guardian. E é muito bom esse site, entendeu? Porque você vai, depois você começa a entender, vai fazer mais sentido, fala muito sobre os Estados Unidos, muito o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, se você é curioso, gostar por dentro das novidades, fica aí para você, tá bom? E é bem facinho de pesquisar, é um nome bem pequenininho, e o lingua.com. Para inglês é ótimo. E o outro site aqui já é para quem quer aprender espanhol. Sim, é um site espanhola, né, da terra espanhola, da Espanha, que é o El País. É um site muito bom também, recomendo. Estou muito viciada nesse site. Quem não sabe, todos os dias à tarde eu tento treinar um pouco da leitura, pelo menos 5 minutinhos de inglês, espanhol, porque eu já estudo à noite, minha rotina é à noite de estudo, mas, porém, eu tento, como eu estou tendo mais tempo agora, tentar colocar mais vocabulário. E eu sei que a leitura é um meio que vai fazer você conseguir ter mais vocabulário, conseguir expressar, porque quando você está lendo em voz alta, é como se você estivesse falando naquele idioma. Então eu estou tentando ler mais, porque eu estou lendo muito pouco. Então, então eu estou tentando ler mais. E aí o El País é muito bom também. Ele às vezes parece alguns, tipo uns anúncios assim, sobe uma página, mas você pode, né, apertar lá e excluir, que vai normal o site. Até hoje, para mim, está sendo gratuito, né? Não está sendo pago nem nada. Ele é sobre vários países. Então, as mesmas notícias que tem, vamos supor, lá no site Guardia, tem também em espanhol. Entendeu? Falam muito sobre Trump, muito sobre Estados Unidos, falando sobre Brasil, sobre da Espanha, México, também sobre os países, né, que latino. E assim, ele é muito bom também, então fica a recomendação. Mas também no Lingua.com você pode também estudar espanhol, se você é iniciante e não quer já começar com um site assim, por exemplo.
mas ele é muito bom para quem está no intermediário. Tem textos pequenos também, reportagens mais pequenas, né? Não tão grandes assim. E aí vai de cada um. Eu gosto muito de ler jornal, então por isso que eu estou recomendando aqui. Se você gosta de ler jornal, se você gosta de curiosidade, entendeu? E lá são ideais. E o outro site que tem também é o La Vanguardia. La Vanguardia, acho que é assim que fala. É um site também em espanhol, tá bom? Ele, às vezes não dá para entrar, às vezes tem hora que você entra no El País, tá totalmente grátis, totalmente aberto. Tem hora que você entra que ele começa a ler só uma metade e ali já tem que assinar. É uma doideira. Mas aí quando é assim, ou você volta tudo e entra de novo na página em outras reportagens, ou você entra em outros sites. Só dá uma pesquisadas, né, sites espanhóis, jornais espanhóis, que você vai achar um tanto. E o El País, La Vanguardia é um deles também que tem disponível, né, grátis e tudo, com várias notícias. E fica aí um meio para você quiser praticar a sua leitura. Mas voltando aqui no que eu ia falar, na dica que eu ia dar para vocês de como praticar a leitura de forma certa, foi algo que me ajudou bastante, porque eu praticava, só lia o que estava ali e tal, e não estava funcionando nada, até que um dia eu vi uma influência falando sobre isso, que... Então, assim, é uma dica aqui que eu tô dando pra vocês de uma influência que chama Lívia Lobo, eu acompanhava ela, eu acompanho ainda, na verdade, e aí eu vi uma parte lá que ela fala sobre como aprender inglês e tal, de, né, ela foi dando várias dicas e tal, e aí chegou nessa parte de dar a leitura, e ela fala assim, que quando você for praticar a leitura em inglês, para quem não sabe também, tipo, para você que está estudando, e para você que está estudando e tal, é muito bom. A câmera aqui desceu. Tipo, você fazer um cronograma dos seus estudos. E aí eu faço assim, na segunda eu coloco gramática para os dois, mas uma coisa que ela falou que foi bem interessante, e eu fazia errado, é você colocar vocabulários diferentes quanto por, vamos supor, se você está aprendendo dois idiomas, vocabulários diferentes para esses dois idiomas. Vamos supor, na terça você estuda séries em inglês e escrita em espanhol. Na terça é série em espanhol e escrita em inglês, ou, né, depende de como você começar e vice-versa. Mas é bem interessante assim, porque realmente o nosso cérebro sabe assimilar a diferença. E é importante você aprender dois idiomas totalmente diferentes, tá? Então uma dica é essa que eu tô dando esse vídeo. E por causa disso já merece um like, um inscrito seu aqui, tá bom? Mas aí na questão da leitura, aí vamos supor que na quinta-feira é o dia de você estudar leitura, né? Read em inglês e leitura em espanhol, que é o que eu faço. E aí você vai, em vez de você só ler aquele texto, igual eu falei aqui dos sites e tal, em inglês, em espanhol, você vai ler, né, tudo lido do jeitinho em inglês e tal, mas depois você vai pegar aquele texto que você leu, ou uma parte daquele texto em blocos, e vai jogar no Google Tradutor para você ver a tradução em português. Ah, Tamiris, mas é necessário? É bom para você que está iniciando, para você entender, porque não adianta a gente ler, é igual uma série, ver a série toda ali, mas você não entender o que está passando naquele texto, você não entender o que está passando naquela série, por exemplo, entendeu? E aí você começa a entender, ah, essa palavra aqui significa isso aqui em português. E eu fazia totalmente errado, porque eu só lia em inglês, entendia algumas coisas, outras não. Aí eu pesquisava alguma palavra que eu não entendia, tentava montar uma frase. Também funciona. Mas eu não fazia essa questão de traduzir, né, aquele texto que eu li. Então, assim, se for um texto muito longo, você vai pegar uma parte daquele texto, dividir ali e colocar no Google Tradutor. Isso é estudar, entendeu? Não é só ler, não é só ficar ali parado ver uma série. A série é a mesma coisa, você vai ver ali uma série, você vai pegar algumas partes que você não entendeu, você vai jogar no Google Tradutor, uma palavra, uma frase, e ver o que significa, repetir ali também em voz alta aquela frase, entendeu? Então, isso é estudar, porque a gente acha que é só ficar ali na frente do computador, vendo, né? Ou lendo ali, sem parar, e tá funcionando. E depois tá, sua mente toda confusa e não sabe o porquê. Aí ela explicava sobre essa questão de como que realmente ler da forma certa, foi que eu comecei a praticar dessa forma. Só que ainda eu esqueço, aí tem hora que eu tenho que lembrar e tudo, e ontem à tarde mesmo eu fiz isso, porque eu tinha esquecido da semana passada. Então, assim, se você esquecer, tenta fazer depois de novo, né, em outro dia, mas tenta fazer dessa forma que vai dar muito mais resultado, tá bom? Gente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado por aqui. Eu sei que é meio diferente, né, no meu canal, que eu tô falando sobre outras coisas também, mas é algo que eu queria trazer para vocês, porque é um pouquinho da minha rotina,
e pode ser algo que pode ajudar alguém aí que está nessa caminhada também de estudos. Enfim, então são esses 3 sites, vou deixar aqui no link da descrição. E se você não me segue no Instagram, te convido a seguir por lá, que eu tenho um Instagram, um outro canal também, que é mais sério e tal, no meu Instagram, onde que eu falo sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional financeira, que é um assunto muito interessante. Se você não conhece meu canal, fica aqui também o meu outro canal, se você quer aprender a se desenvolver melhor na sua vida e alcançar resultados, se destacar aí no meio da multidão, ser uma pessoa fora da curva, realmente. Então, eu abordo esses assuntos no outro canal. E aí fica o convite para você e também no meu Instagram, @tami_Galvão. E eu vejo vocês também por lá. Um beijão para você que ficou até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, comente aqui embaixo. Se você já conhecia esse site, se você já aplicava nos seus estudos, ou se você vai começar a aplicar hoje, eu quero saber. Um beijo.